mais carinhoso dos quatro? Olá pessoal, hoje nós temos novidade no canal. Eu sempre faço reflexões baseadas na palavra do Senhor, algumas meditações pra gente, mas desta vez é uma entrevista. Eu vou entrevistar uma mãe e em comemoração do Dia das Mães, como é o mês de maio, então vou entrevistar uma mãe. O primeiro é o Michel, ele é presbítero da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada. Ele também é líder dos jovens e é músico. O segundo filho é o Renan. O Renan é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada. Ele é líder dos jovens e também levita e músico. E o terceiro é o Tainan. O Tainan é um levita ali na Terceira Igreja Presbiteriana Renovada e canta muito. O quarto filho, ele é o Brendo. Ele é um grande homem de Deus e também é o meu genro. Então eu estou entrevistando a sogra da minha filha, a Sônia Soares. Então, uma mãe de 4 filhos homens, eu creio que alguma mãe vai se identificar e vai poder ajudar também. Como criar os seus filhos ou como conduzir no momento difícil, tá? Assim como ela também foi orientada. Eu creio que também você. E antes de você ser mãe, você é filha. Então eu queria saber de você. A sua mãe teve influência no seu encontro com Jesus? Sim, ela teve sim. Através dela, ela sempre falava para mim ir para Jesus, para aceitar Jesus. E muitas vezes eu resistia, falava que ia esperar ela chegar à idade dela, mas graças a Deus que Jesus não esperou eu chegar à idade dela para aceitar Jesus, mas ela teve muita influência sim. Na verdade eu fui para Jesus mais por ela, que quando ela teve um câncer, na verdade, eu lembrei, e ela me ligou de Ribeirão Preto, falando que estava com um câncer na mama. E naquele momento eu lembrei de todas as palavras que ela falava para mim, para Jesus, e eu resistia, Então naquele momento eu fiz um pacto com Deus. E falei, se Deus curasse ela, que Ele poderia fazer de mim o que Ele quisesse. E foi nessa maneira que eu fui para Jesus. Tua mãe teve essa influência para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas foi lá em Ribeirão Preto ou foi aqui em Sinop? Aqui em Sinop, quando ela veio trazer os meninos, ela veio trazer o Renan, E ela ficou uns 2 meses na minha casa, e quando ela chegou, e eu, como mãe, me deparei com 4 filhos, 2 pequenos ainda e 2 adolescentes, e eu fiquei sem saber o que fazer no momento, e eu entendi que era o caminho que eu tinha que seguir para que ensinasse os meus filhos, Morava num bairro muito difícil, onde a droga corria solto, então assim, um bairro bem assim complicado, complicado. Há muitos anos atrás, hoje já não é tanto, Então assim, eu me deparei e eu me vi sem saber o que fazer, Como mãe e pai dos filhos. Eu tinha um esposo, mas não era pai. Eu sabia que era eu que tinha que educar os meus filhos. Então foi aonde eu busquei esse caminho que era Jesus, onde minha mãe tanto falava. E Sônia, os teus filhos iam com você junto na igreja? Como que era esse processo de você com eles? Sim, eles iam sim. Eu levava todos, no primeiro momento, a igreja que eu fui, foi na Igreja da Graça, eu ia como uma visitante, uma curiosidade, e eu levava eles, Então assim, depois... Iam os 4? Iam os 4. E depois eu fui mais ou menos
uns 7, 15 dias, né, frequentei e depois desanimei, não fui mais. E quando a Jandira mudou, né, para o bairro, e o ônibus da Presbiteriana começou a vir buscar as pessoas, né, no bairro, então eu vi aquele ônibus e a minha vizinha já estavam indo, né, na igreja, na central. Então eu fiz uma pergunta para ela, para onde que aquele ônibus levava as pessoas, e ela falou que era para uma igreja. Uau, que legal. Daí eu decidi, né. Aí os 4 também iam junto? Ia, todos eles, né, eu levava os 4 junto, né, e aí foi... E eles não tiveram resistência para irem? Não, nunca resisti, uma que eu, né, era meio general, então assim, tinha que estar onde a mãe estava. Graças a Deus, foi o caminho certo que eu fiz, né, a escolha certa, para que eles crescessem, né, na presença do Senhor. Né? Teve assim alguma dificuldade no meio do caminho, porque os 2 mais velhos eram adolescentes. Sim. E os outros 2 eram crianças, né? E os adolescentes, assim, foram tranquilos, não tinha resistência, você, né? Eles frequentavam numa boa, como que é? Eles nunca tiveram resistência de ir, né? Como toda criança, quando eles ainda adolescentes, eles gostavam até de ir, né? Mas assim, não tinha tanto aquele compromisso, mas estavam, né? Que bom, né, Sônia, assim, que você não teve essa dificuldade. Mas bem, assim, você teve alguma maneira de você orar por eles nessa caminhada? Como que foi, assim, as tuas orações, o foco das tuas orações para os 4? Porque eram 4, não era fácil, né? Eu creio que não deve ter sido fácil. Com personalidades diferentes, né? Cada um de um jeito. Como que você lidou assim nas tuas orações com Deus? Na verdade não é fácil, né? Mas assim, eu sempre, nas minhas orações, quando eu me converti, todas as minhas orações eram em torno aos meus filhos. Então como eles não tinham um pai presente, né, junto, né, uma família ali junto, o pai cuidando junto comigo, então eu falava para Deus que eu entreguei a ele, né, eu falei para Deus que ele seria o pai dos meus filhos e que ele me desse sabedoria como educá-lo, né? Então assim, as minhas orações eu falava: Deus, o Senhor vai, né, educar os meus filhos, o Senhor vai tomar conta deles, porque eu não sei o que fazer, mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria como fazer, porque a gente falha, né? Eu já tinha falhado muito e como mãe a gente sempre erra, mas eu queria acertar porque eu queria ver meus filhos sempre na presença de Deus, e eu sei que isso é difícil. Então é como se eu tivesse jogado a responsabilidade para Deus. Mas assim, eu quero saber assim de você, se você tem algum motivo específico pelo qual você ora, né, pelos 4, e você falou assim que você tem uma preocupação, né, em referente à liderança deles. Mas assim, quais são os motivos que você ora por eles? Assim, resume aí para nós um pouquinho. Então, como toda mãe, né, quer ver os seus filhos bem. E a minha oração é que eles sejam, né, bem-sucedidos em todas as áreas da vida deles, espiritual, profissional, né, sentimental, em todas as áreas, conjugal. Então, assim, é o que eu peço sempre para Deus, que eles sejam bem-sucedidos, como eu nunca pude financeiramente fazer nada por eles, né, porque não tive condições para isso. Então assim, eu participei de todo o esforço deles, né, com todas as lutas. Por isso que eu falo que Deus, ele, quando eu fiz a coisa certa de ter entregado eles para Deus, né, para que Deus
cuidasse deles, porque eu vi sempre as mãos do Senhor na vida deles em todas as áreas, né? Como eu, né, na vida financeira nunca tive condições, né, de fazer algo por eles e para eles chegarem, né, aonde eles hoje estão, eu creio que é Deus deles, porque eu vejo algo nos meus filhos, né, para que pela vida financeira aos olhos do homem, jamais eles chegariam onde eles estão, né, por esforço deles, porque sempre batalharam para isso. Então assim, mas a única coisa que eu fazia era orar, né? Porque eu chorava aos pés do Senhor por não ter condições de fazer algo por eles. Eu via meus filhos, né, passar a noite em claro estudando, estando numa faculdade, tinha que trabalhar o outro dia cedo. Então assim, eu como mãe sofria, porque a minha vontade era de ter condições de dar para eles, ter condições de pagar uma faculdade, para que eles não tivessem tanta, mas assim, tudo também há um propósito. Verdade. Né? Para que quando a gente entrega os filhos, quando os filhos têm, né, a boa vontade de correr atrás dos seus sonhos, e hoje eu vejo que os meus filhos, eles estão realizando os sonhos dele. Eu creio que Deus vai fazer com que eles realizem todos os sonhos dele, porque essa é a minha oração hoje também, né? Não só no financeiro, mas em todas as áreas. Eu, como mãe, eu tenho orgulho dos meus filhos. Todos eles, eu falo assim, não tenho, como se diz, escolha, preferência, né? Essa é a palavra. Não tenho preferência, porque todos eles são bênção na minha vida. Claro que tem, né, é como você falou, a personalidade diferente, né? Eu posso dizer que eu sou realizada, que bênção, como mãe. Com todos, até várias pessoas me perguntam, já me fizeram essa pergunta, o que eu faço para que, né, o que eu fiz, qual que é a receita. A receita, isso. Qual a receita de tudo isso para mim ter 4 filhos, todos eles na presença do Senhor. E bem sucedido também na vida profissional. Então, né? A minha resposta era que eu sempre deixei claro que o êxito não era meu, e sim de Deus. Sempre eu dei a glória, né, a Deus, porque eu falo que foi Ele, porque de mim jamais. O que eu posso fazer como mãe é interceder e orar. Sônia, que interessante, né? Quantas pessoas muitas vezes ela fica se vitimizando, ou se culpando, ou se cobrando, porque não tem condições financeiras, não tem condições para criar os filhos. Isso não é motivo. Se a gente percebeu através, né, da história da Sônia, isso não é motivo. Você pode colocar isso nas mãos do Senhor, entregar para o Senhor, né, aquilo que você não tem condições. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, é o dono de todas as coisas, e Ele nos conduz em todo o caminho. Interessante, a Sônia, você citou algo assim sobre as personalidades, né? E como que é a personalidade de cada um dos teus filhos? Então, o Michel, ele é aquele menino calmo, né? Não tem resposta, né? Você pode falar, né? Muitas vezes eu falava, ele nunca teve resposta, ele nunca respondeu, né? Na verdade, ele sempre foi aquele menino obediente, calmo, mesmo que eu estando certa ou errada, mas ele nunca reclamou, nunca falou, né? Sempre ficou calado. O Renan já era mais ativo, assim, mais um pouquinho do meu gênio, né? Ele fala que nós somos, né, muito parecidos em termos dos... às vezes eu falava, né, e ele, né, às vezes tinha resposta, né?
mas assim, sempre foi aquele menino obediente. E eu como mãe, assim, eu sempre deixei claro que, né, eu sempre deixei claro para eles que eu seria a mãe. Então é o que eu vejo assim, que a gente como mãe tem que ter essa autoridade sobre os nossos filhos, porque eles têm que saber que eu sou a mãe, né, e ele é o filho. Então foi algo que eu sempre... O papel de cada um, de cada né? um. Então foi algo que eu sempre deixei claro, que eu sempre falava, vocês podem ter barba na cara, você pode ter barba branca, mas você sempre é mãe. Então assim, eu era aquela mãe meia rígida. Então, cada um tem a sua maneira, né, diferente de agir. O Tainan já é aquele menino mais emotivo, mais melindroso em tudo, emotivo, qualquer coisa, né, estava magoado. O Brendo já é aquele menino tímido, né, compromissado com tudo, é o mais novo, mas ele tem aquele, né, ele se tornou, depois da minha separação, ele se tornou como se ele fosse o homem da casa, tomou conta né, digamos, da despesa da casa. É aquele menino que tem aquele compromisso, né? Então assim, cada um deles é um filho, né, com uma personalidade diferente, mas todos, né, têm um jeitinho especial, né? As suas qualidades. As suas qualidades, né? Com certeza. E todos eles são filhos maravilhosos, e todas sempre cuidaram de mim. Eu vejo assim que cada um deles tem um cuidado da maneira deles, né? Mas cuidam. E quem é mais ciumento? Quem é mais briguento?